Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Yonder come a man with a sack on his back, honey. Yonder come a man with a sack on his back, babe. Yonder come a man with a sack on his back. He took all the crawdads he could pack, honey, baby mine. That man fell down, he broke that sack, honey. Man fell down and broke that sack, babe. The man fell down, broke that sack. You should have seen your crawdads back in my back, baby mine. Gente, voltamos aqui da nossa volta de bicicleta e o Matt veio ajudar a gente a medir a nossa tendinha, não sei como fala, eles chamam aqui de awning. É uma cobertura que desce do motorhome na lateral, como se fosse uma tenda, né, uma barraca. A gente saiu e deixou ela aberta, que a mamãe e a Elisa estavam aqui. E elas foram para casa de baixo e tava ventando. Here's Matt, he came to help to measure the thing, and then the thing was off, right? Fixing Now the awning. he has more work in his hands. Então, interrompi a história para mostrar para vocês o Matt, que ele tá indo procurar acho que um parafuso, alguma coisa. Enfim, isso aqui, ó, tava aberto. E aí tá ventando aqui. E descolou isso aqui, ó, essa lateral aqui, soltou, ó, tá solto. Ventou, acho que muito, puxou, formou, né, como se fosse uma pipa, puxou e arrancou. Então agora, além de trocar o tecido, que tá velho, vai ter que consertar e parafusar de volta, mas ele precisa do parafuso certo, né? E parece que quando saiu, estragou. Então, era só para ajudar a medir. Coitado do Matt agora tá com mais trabalho. Previsto, gente, a vida. Como diria os melhores do mundo, a vida é uma caixinha de surpresas. I'm here with our friend Matt. Yeah. And we are gonna fix the RV awning. He came here to help me measure it because we are gonna replace the fabric soon, but the wind was so strong it took this thing off, and the screw that was holding it. So now we have a new task. It had this screw in it and it was just real thin material, so we're going to install this so whenever we put the new screw in, all of this scrunches and will be nice and tight and hopefully not pull out. Yeah, we'll see. I think it's gonna work. Yeah. Okay, so here we go. Here it is. The RV already took your blood sacrifice. Yeah. Always. I think we need a bigger drill bit. That's the bigger one I have? Yeah, I may have to kind of go in and out. Go. Good. Better. Minha caminhada hoje eu tô achei.
Depois daquela volta lá de bicicleta de 5 milhas e do awning lá do motorhome ter quebrado, eu e a Elisa, a gente veio aqui pro lago. A Elisa tá nadando com a Lola e eu vou pescar catfish. Catfish é bagre. E aqui nos Estados Unidos é um peixe que eles gostam muito de fazer empanadinho e frito. Eu não sei ainda se é, mas eu acho que é no fubá. Então agora eu vou aprender a pescar bagre, coisa que eu não sei. Sempre saio para pescar com o David lá em Massachusetts e é mar, né? Então é um pouquinho diferente. Então vamos lá. So here we have Susan, and she's my teacher on catching catfish. And this is the worm they use here in US. The night crawler. What's the name of the worm? Night crawler. Night crawler. It's long. And I use about half of the worm because, They'll bite. And yeah, pinch it off. And then she's ready. e é assim que eles passam aqui a isca, e essa é o anzol que eles estão usando aqui com esse penduricai aqui, acho que para chamar a atenção. O catfish é o bagre, né, de peixe de fundo, fica mais no fundo. And Susan is using 2 rods. Professional fisherwoman. Just professional and lucky, maybe. That's my case. Gente, eles usam aqui nos Estados Unidos para pegar bagre this smelly little thing, bem fedida. Tem queijo, shad. What is shad? Okay, something bad, something smelly, stinky. Because the catfish like it, right? For some reason. Because they're not biting. So we're trying Try some. to get supper. E a Elisa lá no fundo nadando com a Lola. Olha aí, gente, o peixão que eu peguei. That's the face of a accomplished fisherman. Fisherwoman. 3 times. Yeah, he loves you. He's in love with you. Da, 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 da. Yellow lip. That's because it's Finally. Is it a carp? It's either a carp or a buffalo. Susan's got our fish pictures out, Susan. E ela tá paradinha. Really? Good time to be standing in the water there. Water intense. Não. Olha o nervoso da Bibi. I'll jump twice. I'll jump I 3 did times. not see it, so it Come doesn't over here and count. I'll go over you. Come over here, Matt. I'll do a drive-by. Fica preocupada, ela vai ver se ele tá vivo. Lola goes check if you are alive every time you jump. She Oh, I can stay down low and scare you. Oh, he's squatting. Ah, release! Eu também tamparia o nariz. Look at me, wave. Ela vai lá. Early when you get up. He's alive. So
So here we are with a very professional pressure machine to wash the RV. Ah! Very professional. So Yep. this is a, how do you call them, pressure machine? Yeah, pressure washer. Pressure washer that So this is a long hose, so we can Yeah. be down here, that able Matt's to- father wash high. lent Yeah. to us. Você achou que o trabalho tinha acabado? Nada, olha eles lá. Eu tô escapando do trabalho porque eu tô fazendo legenda aqui dentro pro vlog de hoje. Estamos aqui no teto, ó. Vamos ver se o produto que eu comprei vai ser bom. Esse todo aqui é o próximo projeto. Lembra que a gente refez o selantes? Então, ó, tá na hora de refazer. Ó. Aqui tá bom. Tá vendo? Começa a ter pequenas rachaduras. You don't have to hold it all the time. É só pra olhar? É. You can get closer. I'm afraid to remove. That's what we want to do. Remove the black. I love that! I was the one that... Nossa senhora! And then now you can Agora scrub it. sim! I was the one that did that on the backyard in my house. I love seeing the green stuff going away. Não vai cair, Elisa. I think we ran out of gas. Ah! Ain't got no gas in it. Very easy. How long does it last though? Oh, quite a while. My dad did his house yesterday, so used all the gas. I don't have a jug, but you do? Do you have gas in it? Yep. Because I have, our RV has 85 gallon of gas if you can take it out. I'm prepared. Okay. He knows he can't count on anybody. Nope. É, isso aqui, ó, é mofo. Isso aqui sai, ó. É mofo. There's something in here already. Yeah, so it's Oh, you put this. this piece, and then since it's really thin,
while whenever we tighten down on this, it'll crush in and be able to give more surface area and clamping, so that we So can, it doesn't force the wall that much. So then we can run the screw in and hold this on. Okay. Otherwise, it pulls out and breaks. We don't want that. Okay, so what's the idea here, Matt? So the idea is we have the bolt and the nut, and we thread it into this piece, and then we stick it into the side of the RV. And then what I will do is hold this against the side, take this wrench and turn, and as I turn, this will compress and clamp to the side of the RV. So we have that bolt in there, and then Let me go for this side. Okay. That's okay, don't have to move. And then as I tighten that, it should be clamping inside. Can you feel? That's I'm trying to feel. I think I could go a little more, because we just don't want it to spin around and not be able to tighten it down hard. I see. No? Try take this hand, your left hand, and put it on the drill. E aí vai fazer o mesmo que fez esse parafuso de baixo aqui em cima, que vocês já viram. So did it work, Matt? Yeah, it's pretty good. Yay! Hopefully it doesn't fly off going down the road. I hope so. How tight should it be? Not too tight. We don't want it to snap. Olha como que vai lavar a roupa aqui na Indiana. That's how Indiana people go do their laundry. That's right. Rednecks. That's right. Down to the river. The laundry. Going to the river. Going to the river to do the laundry. Mas vai cair a roupa, mãe. E aí, Elisa? Pessoal, tô aqui no escuro, porque já é horário do jantar aqui. Estamos na beira da fogueira, com salsicha aqui de cachorro-quente no espeto, para fazer aquele cachorro-quente que eu mostrei para vocês num vlog passado, que eu fiz lá na casa do Soli e fez muito sucesso. Só que hoje a gente está fazendo aqui na fogueira, do lado de fora mesmo. E tá tão legal que eu vou mostrar pra vocês, olha só. A gente põe a salsicha no espeto e vem aqui mesmo, ó, diretão na fogueira. E esse aqui é o resultado. Não sei se dá pra vocês verem, tá meio escuro, mas cachorro quente numa cestinha, maionese, mostarda, ketchup e batatinha. Bom apetite.
neste momento aqui no carro, todo mundo com a Susan, porque Dona Corina sofreu um pequeno acidente, ela machucou esse dedo anelar e tá um pouquinho inchado, ela tá com um pouquinho de dor, então a gente tá indo aqui para Terre Haute, que é a cidade vizinha, a cidade grande aqui do lado, para tirar um raio-x, ter certeza que tá tudo bem. A Elisa já ligou pro fisioterapeuta lá de Porto Feliz, o Celton, para pedir a sua opinião profissional lá da Clínica Bones, e ele disse que deve ser um ferimento no tecido mole, que não deve ter quebrado, que não deve ser nada muito sério, questão de repouso, mas a gente quer tirar um raio-x, ter certeza que não tem nada quebrado ou mesmo deslocado, né, fora do lugar, para poder deixar o dedo imobilizado e ele sarar na posição correta. Que ele tá um pouquinho, a Corina tem a impressão que ele tá um pouco torto. Pode ser só porque tá machucado, inflamado, né? Alguma outra coisa. Então a gente vai agora ver o que que é. E ela tá aqui botando a mão no gelo, botando a mão em repouso, já tá com o dedo enfaixado. Então vamos com a gente tentar descobrir o que que tá acontecendo. E aí, Corina, nervosa? Não. Tá com dor ainda? Quem teve Covid, filha, passou por aquilo lá que nós passamos no hospital, não tem medo de nada mais. Agora... Mas tá com muita dor ainda? Não, agora tá bom. Tava ficando com dor de novo, aí eu fiz compressa de gelo, deu uma desinchada, que aqui tava bem inchado. Aqui ainda tá inchado, tá um pouco escuro, mas melhorou. If you go, it's nice. Just in case there's a question. Yeah, something Okay. that I don't know of. It's always good to have. Raio-X e o cara falou que tá quebrado o dedo dela. E daí agora ela tá indo num outro médico, uma outra clínica, que o médico, pra médica mesmo olhar e ver o que é pra fazer. Mas deixa imobilizado sem tempo inteiro. Mas você acha que precisa fazer cirurgia? Ela falou que o dedo tá um pouquinho torto, mas que ela não liga de ficar torto, que ela puder evitar fazer a cirurgia. Poder tocar. Oi, Celton, eu tô aqui. Eu vi aqui. Cara, não, provavelmente vai precisar fazer cirurgia não, só imobilizar mesmo. Ai, graças Mas quebrou meio no meio da primeira falange, né? No meio da primeira falange. Que Tem bosta, que hein? ficar com esse dedinho parado então, tá vendo? Não pode Não nem... foi uma entorse. Antes tivesse sido uma entorse no dedo. Então, é porque a ponta de cima que tava torta para o lado, né? Mas acho que só saiu do lugar, aí eu, sei lá, e a de baixo quebrou mesmo. Vamos ver o que vão falar, né? Mas você já falou com o Celton também, né? Ele não sabe se vai precisar de cirurgia ou se vai só imobilizar. Tem que esperar. Ver o que o médico vai falar. Pessoal, viemos aqui para a terceira clínica porque aparentemente a Corina fraturou o dedo em 2 pontos e em 2 direções. Então, uma na horizontal é uma fratura, outra na transversal. Tá um pouquinho fora de posição. Então a gente está vindo aqui nessa terceira clínica, que agora é para falar com um especialista, para ver se é questão só de engessar o dedo ou se vai ter que fazer uma cirurgia para recolocar o osso no lugar. A opinião do técnico é que vai só engessar, mas a gente vai ter agora essa confirmação com o médico. Então, pensamento positivo.
Olha lá, gente. Ele tá torto pra cá, ó. Tá torto e tá um pouco inchado, tá vendo? Aqui dá pra ver, talvez, não sei se dá pra ver na câmera, mas essa parte aqui tá meio roxa, ó. Ah, dá pra ver. Ai, ai, ai. Ai. Oh, hi. Just trying to protect everything because they're trying to like not shift the fracture. So that will make a difference between having to have surgery and no surgery. So what he's gonna do is keep it in this position Uh-huh. so that it will protect it from this where she broke it. And this is the 2 fingers involved, but we're gonna just include all 3 fingers to secure it better. Okay. And then he'll make it to the tip. That way, if any force comes up here, it's protected. Yeah, because we're trying to prevent this from shifting. If any force comes over here, it can push it. So we'll just make sure to protect that. Okay. Okay, wait a minute, Paul. Thank you. This is the broken one. Yeah, yeah. Right. Yeah, so we're gonna go ahead and, because the doctor's order wants to include this and this, that's for sure. We're gonna include this because they're all connected. Okay. So if we separate that, if we don't include that in the brace, there's a chance that they can be shifted in the other direction. So this finger can move that way if you don't have So the this brace will, in there. this This will be too, free. you will still, yeah, they will be free. Okay. So, because we are just trying to protect, see how it wants to go in that direction. So we're gonna want to protect it here, this way, so that this doesn't shift, Okay. okay? All right. So is it gonna adjust that little teeny little millimeter? Right now, actually, it's not that we're casting it, we're just preventing it from moving any further. Because if it's broken in there, we're not in the position to like, Maneuver. to manipulate it. Yes. So all the doctor wants us to do is to protect it. Right. And you get to see Dr. McGurk, I think in about Next a week week, and a yeah, half. whenever we So get- he's gonna go determine what he needs to do then. Okay. So at that point, he's gonna determine to see if it's gonna be okay without surgery, or if it's gonna need surgery. Okay. This is just going to try and make sure that nothing worse happens to it. I until see, he I gets see, I see. seated on there. They don't match much. Yeah. They came off of you, so they're pretty close. That was my craft. It's day. I've like been that keeping or it. like that? I'll just straighten it out for right now, just to make sure we got enough. There we go. Yep. Let's see. Just scratch her out a little bit here, I think. Actually, we don't need to keep your index finger there, do we? No. So, Yeah, otherwise you wouldn't be able to grab it. Is that gonna be enough to protect the end? we'll stretch it. Oh, it stretches. Yeah, it's a little hot. Yep. After a few seconds, you start to go, ah! So have you always worked here in? No, originally I was trained in the Army, and when I got out, I got a job at Union, and I worked here. I don't know that they're. But. You all right? Okay. Just with putting it on and taking it off, and the straps being on there, it will move a little bit, but it's easy to if you want to make it tighter, all you have to do is squeeze it a little bit. If it's too tight, just stretching it out twice, that's enough to move it. Okay. You're not going to break it unless you bend it back over on top of itself and really try to mush on it. So that really shouldn't be a problem. So don't worry about that. And with these, when you have these long sides on it, it tends to give a little bit more. So if it's rubbing on your knuckles or something, don't feel bad about giving it a little push. Okay. Size. Right there. Oh, that looks good. Okay.
And we kind of want that a little bit short on that finger, just because if you go out, when you're moving that finger, you start rubbing on it and everything. So the finger is supported. I have great appreciation for therapists. I just want it to heal. Doesn't matter what it takes. Onto your hand a little bit, so. E aí, Corina? Aí, ó. Right? So this you can use, but you don't like, yeah, that's good. It's just supported on the bottom. Yeah, so you can't wiggle out of it. Okay. Yeah, because see, that's why we included all three fingers, so that ring finger is stuck between those two, so it's not gonna shift. That's why he had to secure it close together, because this has no, well, I can't do it because my hand's not broken, but see this too, what the doctor doesn't want happening, because this finger, if you look at it, is kind of going that way. It's going this way. Oh, the other way. So, well, he said, all right. Oh, he doesn't want it shifting the other way. Yeah. So that's why he secured it both this way. So the middle finger and the small pink finger, the pinky, is holding it in place, so it's not shifting. Ok. Aí, Corina. Thank you, Susan. The vocals were a pleasant surprise. That was nice. My favorite part. Pessoal, estou aqui. Então, pessoal, dei azar, caí. Sem luz, Quebrei um dedo. Yeah. Então, estou aqui com a mão imobilizada. Acabei de chegar um pouco antes da live do hospital, da clínica, né? E foi imobilizada a minha mão. É uma fratura no dedo anelar. Não é uma fratura mesmo, não é que trincou nada. Então essa semana eu vou ficar com a mão bem paradinha aqui, tomando muito cuidado, porque eu tô por um triz de precisar fazer cirurgia. Então, se Deus quiser, se der tudo certo, semana que vem, quinta-feira, eu vou ver o médico novamente. Vai tirar um raio-x novo e vai dizer que eu não vou precisar fazer cirurgia. Essa é a minha esperança, que eu não preciso fazer isso. Mas tá tudo bem, não tô com dor, e agora é esperar. Dei azar. Para de mexer a mão. Às vezes. A mão tá aqui dentro para parada. de chacoalhar ela. Então, não foi por isso que eu não tô tocando. Eu vou ficar, se eu não precisar fazer cirurgia, eu vou ficar de 6 a 8 semanas com a mão mobilizada, sem poder tocar. Então não sei ainda como que a gente vai fazer os shows que a gente tem para fazer, mas no presente momento a minha preocupação mesmo é que eu me recupere bem, porque a vida é mais do que um outro show, né?
Então eu preciso me recuperar bem para que eu possa recuperar os movimentos da mão, dos dedos, enfim, ficar bem. Mas é isso aí, se vocês puderem mandar seus pensamentos positivos, energias positivas, orações, enfim, tudo para que eu tenha e seja envolta em muita luz para que dê tudo certo aqui. Eu agradeço muito. Bye! Vocês viram só? Tá tudo indo bem, aí de repente dá aquela reviravolta e você quebra um dedo. Então eu queria agradecer muito a todos vocês que mandaram suas orações, mensagens e toda a energia positiva para que eu me recupere logo. Garanto que tá tudo indo muito, muito bem. Agradeço também demais aos membros do nosso clubinho. Vocês estão apoiando a gente há tanto tempo e graças a vocês nossas lives, nossos vlogs continuam sendo possíveis. Se você não é um membro do clubinho, por favor, considere se tornar um membro. É só você entrar nesse endereço aqui que está na tela e aí você pode ver os planos que a gente tem. Logo, logo a gente deve fazer um encontrinho online e estamos marcando um encontro grandão com os nossos membros para janeiro, hein? O que vocês acham? Não esquece de deixar o joinha, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até a próxima! Beijinho da mãozinha de caranguejo!